Oi, gente. Nós estamos aqui com mais um Fora da Sala Podcast, discutindo nossos temas transversais que geralmente aparecem no Enem, sempre com dois convidados especiais. E hoje, como não seria diferente, nós temos duas professoras da casa. Duas professoras, uma delas me acompanha desde a época que eu era estagiário, né? A gente tem que deixar claro. Cíntia Daniela, que é professora de português, redação, linguagens, e Mariana, professora de história. Vão estar com a gente hoje discutindo um tema que é Espinhoso. meio espinhoso. Que a gente parte justamente da preguiça, se seria o baiano, né? Você dá a pergunta, seria o baiano preguiçoso? Em 2005, uma pesquisadora da PUC, mas defendendo uma tese na UFBA, Elizabeth Zanlorenzi, apresentou justamente essa tese tentando quebrar o mito da preguiça baiana. E aí, ao longo dessa tese, ela levantava alguns dados para poder dizer por que o baiano não era preguiçoso. Então, ela vai levantar dados dizendo que o baiano trabalha tanto quanto o paulista, que trabalhava mais horas semanais, e que os paulistas teriam colocado mais atestados ao longo do ano, teriam tido mais folgas no período que ela analisou. Ela vai dizer que esse mito também se fortalece pela industrialização tardia de Salvador, pelo turismo que levou Salvador a ter uma imagem apenas de divertimento, que a Bahia seria apenas um celeiro para divertimento, e também a imprensa que sempre reforçou o estereótipo através da cultura e de um mito da incapacidade do baiano. E aí a gente parte dessa pergunta, seria então o baiano preguiçoso? Não, né? Ou sim, a preguiça em uns momentos são ótimos para você estar no lazer, você ter preguiça, é você ter um momento de descanso do trabalho. A questão é que quando você tem esse lazer e que você não está gerando lucro, não está gerando capital, então você é preguiçoso, porque você é um vadio, você é uma pessoa que não tem condição alguma de engrandecer a sociedade, engrandecer a sua comunidade. Então a preguiça ela está voltada também para a questão financeira. Se a gente for pensar que no candomblé o trabalho ele é como se fosse o lazer, como se fosse um ritual, você está ali trabalhando como outras etapas da vida também. Quando você tem um momento de descanso, você está em conexão com o orixá ou com as outras entidades. A mesma coisa se a gente for ver no cristianismo, a preguiça é considerada um pecado porque você não está se conectando com o divino. Ou você tem que estar trabalhando e nos momentos que você não está trabalhando, você tem que estar orando. Isso é uma forma ideológica também de controlar aquele indivíduo. E como a gente tem uma moralidade cristã, pelo processo da colonização, acaba que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram que os indígenas faziam um trabalho que não era gerar capital, então os indígenas eram considerados preguiçosos. E a preguiça, às vezes, era considerada até uma resistência, porque falar, vou cruzar meus braços, não vou trabalhar, você que tem sua forma de trabalhar e você que trabalhe. Então, é uma forma também de dizer, é preguiçoso porque não quer contribuir para gerar dinheiro para Portugal. Com o passar do tempo, a gente vê que essa preguiça ela também está ligada com a negritude, com a questão de raça, porque é o ser inferior. É o ser que não é nem ser, né? Porque o branco ele tem o privilégio de ser alguém, é uma pessoa. O negro ele teve que construir a sua identidade, teve que se dizer, eu sou uma pessoa. E aí, nesse processo, a escravidão vai dizer, esse ser é sujo, esse ser é depreciado a todo instante, porque ele precisa receber ordens, ele precisa estar trabalhando, ele precisa gerar alguma renda, porque, como é um ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. A mente vazia é justamente a pessoa que vai começar a questionar, seja a igreja, seja o governo, seja o patrão. Então, a pessoa ali no ócio, ela vai pensar, ela vai questionar e isso vai ser ruim. Então, o negro, enquanto não ser, enquanto não gente, ele só servia para o trabalho. Quando vem a abolição, ele já vai cair na ideia da lei da vadiagem. Uhum. Tem uma história da Carolina Maria de Jesus, que ela fala que uns 12, 13 anos, ela estava lendo na porta de casa e ela vai ser presa, ela e a mãe porque não aceitou e foi junto com ela, mas ela vai ser presa por causa da lei da vadiagem, que é justamente dizer, pessoas não podem ficar no ócio. Ela só estava lendo na porta de casa, mas é uma pessoa negra, favelada, né, oriunda aí da pobreza,
Então a gente vê que a lei da vadiagem também era isso, controlar esses corpos negros que não podem ficar no ócio, não podem ficar desempregados, não podem ficar numa praça, não pode nem dar uma namoradinha porque vai estar sempre vigiado, né? Passa mais o tempo, esse Nordeste ele vai ficar esquecido. Esse Nordeste, inclusive, mais uma vez marcado pela negritude, não só negritude oriunda da África, mas negritude também os negros da terra, né, os indígenas. Então, vão ser as pessoas desqualificadas, vão ser as pessoas analfabetas, vão ser as pessoas que sofrem com a seca, ó, coitadinhos, precisam de uma oportunidade, precisam de uma divindade, então eles precisam orar. Então, a igreja já condena a preguiça, porque a ideia de que você tem que estar ligado a Deus, se você tem uma condição ruim de vida, é porque você não está orando perfeitamente, não está orando o suficiente, e você também não está correndo atrás. Então, quando começam essas migrações para o Sudeste, com o passar do tempo aí, a gente vai ver que todo nordestino vai ser baiano, até porque a Bahia não era Nordeste, era Leste, né? Depois que a Bahia vai ser Nordeste. Então, com a construção da estrada Rio-Bahia, é quando começam essas migrações crescerem cada vez mais. E aí entende-se que essas pessoas estão indo para lá porque aqui elas viviam na preguiça. E aí junta com essa ideia do governo mesmo, né? Principalmente, acho que na década de 60, quando surge o Bahia Tursa, era o cartão postal, a Bahia era venha relaxar, venha beber água de coco, venha ficar aqui na rede. E até isso através dos filmes, né? Você já foi à Bahia, sempre aquele retrato Sim. de um lugar paradisíaco. A CM, ele é um dos pais do que é ser baiano, né? E aí o que é ser baiano é justamente ser soteropolitano ou ser no máximo do recôncavo. Porque se a gente vai para Xorroxó, lá no norte, se a gente vai para Barreiras, se a gente vai para outros locais, Chapada, por exemplo, não é a mesma identidade baiana, né? A gente generaliza e fala, é baiano, é preguiçoso, vive no litoral, mas e as pessoas que vivem lá no São Francisco também? Então, é uma construção histórica de dizer baiano é preguiçoso porque passa por esse imaginário. Tem um show do Gil, em 96, que ele fala que a Bahia é especialista em servir preguiça para o Brasil, porque existe também o imaginário da cultura soteropolitana desse recôncavo, de falar sobre o que é a preguiça, né? O que é viver em um local em que as pessoas têm a conexão com a natureza. E se tem a conexão com a natureza, está fora da lógica capitalista produtiva, então é preguiçosa. E aí a gente pode ver isso com Gil, a gente pode ver com Caetano, com o Dorival Caymmi. Então, até porque se a gente for pensar, Salvador, ela surge mais ali nessa região centro, né? Isso. E aí, até chegar na parte de Itapuã, a gente vê que era vila de pescador. E vila de pescador vai viver ali do que precisa, da necessidade, e depois vai fazer o que tiver que fazer. Não vai ter essa lógica do preciso produzir. Até porque não tinha tanta ansiedade, tanta depressão, não tinha essas outras doenças todas que traz, né, com a falta da preguiça. Então, a preguiça ela também é importante, mas a preguiça ela tem que ser repensada também nesse processo histórico que marca uma negritude, que marca uma desigualdade social, uma desigualdade regional, e que aí a gente pode dizer, baiano e baianas são preguiçosos, mas também não são preguiçosos no sentido de são preguiçosos porque tem uma outra vivência, uma conexão com a natureza, uma conexão com o mar, com a maresia, tem um outro estilo de vida, mas também é uma imposição. Foi uma construção histórica de depreciamento por completo da negritude, do Nordeste, e é a justificativa, inclusive, de pagar salários mais baixos, né? Se a pessoa é preguiçosa, eu estou dando aqui uma oportunidade para ela trabalhar. Então, a gente vê esses casos de trabalho análogo à escravidão, né? A gente vê que tem muitos casos que é ligado justamente ao Nordeste, ligado à Bahia, principalmente, porque a ideia de que, já que esse povo está trabalhando pouco, eu vou aqui salvar essas pessoas, vou dar qualquer migalha, não são capacitados o suficiente para o trabalho, então eles vão aceitar qualquer coisa, né? Então, também tem esses impactos, que é bom manter o imaginário de que somos preguiçosos. Mari, você vai falar? Essas questões que Mariana
trouxe à tona, é bem interessante a gente pensar também, porque a gente pode perceber que a literatura reforça também todo esse discurso, né, criado historicamente. Eu concordo bastante quando Mariana trouxe que o baiano é preguiçoso, mas essa visão de preguiça não é essa ideia pejorativa, né, que muitas pessoas têm do baiano, né? É preguiçoso porque não quer fazer nada, porque não quer produzir, porque está sempre ali à espera de que alguém o ajude. E que a gente bem sabe, como trouxe Mariana, que tem base na questão do processo de escravização. Por aqui na Bahia, por essa região ter recebido bastante negros, então é interessante que esse discurso seja reforçado ainda durante muito tempo, que o negro é preguiçoso, que o negro não tem alma, não é sequer gente, e daí o baiano, por ter, né, essa mestiçagem bastante forte, também ser aliado a essa questão da preguiça. E não trazer à tona essa questão de uma outra visão, né? É um outro cenário, essa questão mesmo da natureza, do mar, do rio, de estar em contato com a natureza, isso é muito pulsante para nós nordestinos e, consequentemente, nós baianos também. Então, traz uma outra visão. Eu vou produzir, eu vou trabalhar, ou para subsistência, ou para produzir quando for necessário capital, mas eu também vou me divertir, eu vou descansar, eu vou estar à beira-mar, eu vou deitar na rede, eu vou andar descalço, pé na areia, porque tudo isso tem uma simbologia muito forte para nós, inclusive com a questão da religião, né? As religiões de matriz africana têm essa ligação com a natureza muito forte. Então, ir na beira do mar, molhar os pés na água salgada, não é simplesmente lavar os pés. É você estar ali em contato com a divindade, você conversar com o Iemanjá, é você fazer o seu agradecimento. Então, tudo isso tem uma justificativa, vamos dizer assim, tem um porquê. Não é a preguiça por indolência, algo pejorativo. Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, relacionado à biologia, ao fisiológico mesmo. E, fisiologicamente falando, o lugar quente, você tende a funcionar um pouco mais devagar, né? Então, o que a gente chama de preguiça acontece também no Rio de Janeiro. Mas por que o carioca não é preguiçoso? Só nós que somos preguiçosos. Se é o mesmo ritmo, né? Aquela coisa do pé descalço, de uma fala mais devagar, mais arrastada, que o carioca também tem. A coisa de quando eu posso eu vou na praia, fico ali. E nós somos estereotipados, né? Fisiologicamente aconteceria para todos os grupos que estão naquelas regiões que são mais quentes e que o calor faz com que você trabalhe devagar porque você demanda mais energia, você gasta mais energia para poder manter o equilíbrio térmico. E somos estereotipados realmente, porque eles não são. Apesar de serem carioca, de ter aquela fala amarrada, que a gente também tem, e eu que o diga, né? Minha fala é lenta, às vezes o menino está na sala de aula falando, professor, adianta o lado aí, porque você está falando muito devagar. Mas a gente é bastante estereotipado. E é engraçado como essa estereotipia ela cai numa fala ainda hoje, na contemporaneidade, quando o cidadão lá no sul diz que vamos desfazer desses baianos porque... mesmo escravizados, são preguiçosos. Preguiçosos, só saem para tocar tambor, mais uma referência às questões religiosas e a praia, né? Como se fosse algo ruim em algum dado momento, depois que você já cumpriu suas obrigações, você poder ir à praia. E aí eu queria até saber, quando de Mariana, né, que é a historiadora aqui presente, se essa diferenciação entre a preguiça baiana e a preguiça carioca seria por exemplo, por conta da chegada da família real lá. Sim, sim. Porque como a Bahia vai ficar negada, a gente vai passar por um processo de esquecimento. Toda a corte vai para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro já vai nascer com a ideia de progresso. Então, o Rio de Janeiro não se permite a preguiça porque o Rio de Janeiro é o avanço, é a tecnologia, é a industrialização, é a modernidade chegando no Brasil. Então, aqui vai ser negros jogados a uma economia que já não dá mais tanto lucro e que vai ficar esquecida até voltar a ter o cacau. Então, por muito tempo, assim, é um grande ato, né? Claro, a gente consegue se manter com uma economia ou outra, mas não é um avanço, assim, um destaque nacional. Então, o negro no Rio de Janeiro é completamente diferente do negro na Bahia. Inclusive, no processo, depois de algumas revoltas, principalmente a revolta do Malê, não vão querer nem mais os negros da Bahia para outras regiões do Brasil, porque a revolta do Malê foi: vamos matar todos os brancos e vamos fazer igual ao Haiti. Vai ser uma república negra aqui. Então, isso assustou muito. E aí, ao ponto de que os livros que mais eram publicados no processo da colônia eram livros muçulmanos, era do processo da islamização, que era escrito em árabe.
E aí os portugueses falavam, isso aí não é nada, é rabisco e tal. Só que depois que eles viram o impacto das rebeliões, aí eles vão começar a falar, opa, esse pessoal aí é perigoso. Vamos começar a banir essas pessoas, deixar essas pessoas na Bahia. Então a Bahia vai se concentrar muitos negros, que não vai ter essa troca, enquanto o Rio de Janeiro vai estar tendo uma troca todo instante, o Sudeste vai crescer bastante com a urbanização, com o ouro, depois vem o café, vem toda a industrialização, e o Nordeste fica à mercê. Então, no Nordeste meio que parou no tempo. Se parou no tempo é porque é preguiçoso, porque não gera, então, nem avanço político, nem avanço econômico, nem nada. Por que não gera? Porque são um bando de pretos.